Um canhão lança elétrons em direção a uma placa detetora. No meio do caminho foi colocada uma barreira com uma fenda. Os elétrons se comportam como balas de canhão, exatamente o esperado pelo senso comum. Até aqui tudo normal, não é? E se a barreira tiver duas fendas, o que acontece? Ora, é óbvio que os impactos vão formar duas listras. Só que não. Aparece um monte delas. O alvo parece uma zebra com um monte de listras. E a zebra se repete mesmo quando os cientistas lançam os elétrons um de cada vez. É complicado. Tentando descobrir o que está acontecendo, os cientistas acrescentaram um detetor para saber por qual fenda o elétron passava. Eles tiveram uma surpresa. O padrão zebra desapareceu e foi substituído pelo padrão bala de canhão. O que faz esses elétrons se comportarem de um jeito ou de outro? Os cientistas descobriram algo surpreendente. Se há meios deles saberem por qual fenda o elétron passou, então surge o padrão com duas listras, o padrão bala de canhão. Se não há meios de saber, aparece o padrão zebra. Se botarem um detetor que identifique por onde metade dos elétrons passaram, então vai aparecer, sabe o quê? Um padrão misto. Metade duas listras, metade zebra. Os cientistas cogitaram que a causa desse comportamento poderia estar relacionada com perturbações nas partículas causadas pelo ato de observar. Mas já foi comprovado que essa hipótese está errada. Não vou mostrar como foi para não incumpridar o vídeo. Os cientistas conhecem esse padrão zebra, já o viram antes. É o padrão típico de interferência que seria esperado surgir para ondas, tipo ondas em um lago penetrando em uma barreira com duas fendas. No ponto onde as ondas se cruzam, elas interferem umas com as outras, aumentam de tamanho. Os pontos que formam as listras são estes onde há mais intensidade, onde esses pontos reforçados batem na placa detetora. Mas elétron não é água. Onda de quê? Ninguém sabe. E se eu estou lançando os elétrons um a um, ele está interferindo consigo mesmo? Muitos livros que já li apresentam essa hipótese de autointerferência. Trata-se de uma forma de explicar que confunde as pessoas ao invés de esclarecer. É comportamento típico de viajante da maionese diante de algo que não tem explicação. O viajante da maionese não aceita ficar sem explicação. Ele quer explicar. Então, ele arruma uma explicação que, na visão dele, vai facilitar o entendimento. Eu acho que essa boa intenção complica ainda mais. No mesmo sentido, o History Channel também fala que a presença do observador influencia o resultado final da experiência. Esse tipo de explicação consta da maioria dos livros de física, embora seja uma simplificação. Não está errada, mas a explicação cientificamente adequada é a de que não há necessidade de observador observando para os elétrons voltarem a ser como balas de canhão, ao invés de exibir o padrão zebra. Experiências mais sofisticadas mostraram que basta existir meios de alguém saber por qual fenda o elétron passou, que prevalece o padrão bala de canhão. Não precisa observar, basta poder observar. É bem mais complexo. Intrigados, os cientistas tentaram, sabe o quê? Enganar os elétrons. Eles repetiram a experiência colocando a barreira com as duas fendas somente depois, eu disse, depois que os elétrons já tinham passado, embora antes deles atingirem seu destino final na placa detetora. Qual foi o resultado? Balas de canhão ou padrão zebra? Essa experiência passou no History Channel. Eu vou mostrar o trecho para você.
Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E, aparentemente, sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Segundo a viagem na maionese do History Channel, só porque alguém deu uma espiada, eles deram meia volta, voltaram no tempo, saíram de novo do canhão, passaram pelas duas fendas e atingiram a placa detetora, desta vez comportando-se com o padrão bala de canhão. Você gostou dessa explicação ou achou viagem na maionese total? Se o History pode, eu também posso explicar de outro jeito. Os cientistas, na verdade, sabe o que eles fizeram? Usaram elétrons cariocas oriundos das favelas do Rio de Janeiro, que já nascem com olhos nas costas. Esses elétrons espertíssimos, mesmo de costas, perceberam os cientistas tramando alguma coisa contra eles e resolveram fazer o quê? Mandar bala. Não vai dar zebra. Vamos mandar bala nessa placa detetora. Bom, voltando a falar sério, na verdade, um elétron não passa por lugar nenhum. O conceito de trajetória não parece fazer sentido no mundo quântico, onde só há ondas de probabilidade da localização do elétron, situação que permanece até ele ser detectado na placa detetora, momento em que ocorre o chamado colapso da onda de probabilidade, que é quando o elétron resolve dar as caras no mundo real. É quando ele resolve se materializar no mundo percebido pelos humanos. Com toda seriedade, não estou tratando aqui de viagem na maionese em que os físicos divergem. Eles não divergem. Todos sabem que esta realidade duplo comportamento onda-partícula é fato comprovado experimentalmente diversas vezes, inclusive uma experiência mais recente mostrou que ocorre também com moléculas, com vários átomos, o que estenderia a física quântica ao macromundo. Bem, boa parte dos cientistas não gosta de responder perguntas sobre essa dualidade. Eles dizem que sua função é mostrar o que acontece e como acontece. Não seria função do físico explicar por que acontece. Esses físicos estão certos. A função de explicar é típica de viajantes na maionese. Há físicos que viajam na maionese e criam teorias fantásticas que não podem ser comprovadas, como a de universos paralelos, que passam a existir cada vez que partículas têm caminhos alternativos. Todos os caminhos seriam trilhados em uma infinidade de novos universos e nós seguimos apenas por um deles. Os esotéricos acham que o pensamento positivo pode nos guiar para um desses universos com um futuro mais favorável para nós. Os religiosos acham que o pensamento positivo pode explicar o poder da fé, a força da fé, capaz de fazer acontecer as coisas que mais queremos. Marco Polo, em que você acredita? Eu acredito, sabe em quê? Na força da viagem na maionese, que só dá resultado quando você aprende a dirigir e a controlar sua imaginação na direção de seus objetivos, meta por meta, passo por passo. Não é fantasiar em direções improváveis, como ganhar na loteria, mas controlar a imaginação em direção a caminhos que você está se preparando para trilhar, imaginando o que poderia acontecer para te ajudar a chegar lá. Se existe algo superior, energias desconhecidas pairando por aí, eu acredito que aprender a usar a imaginação é a forma de comunicar
a essas energias as suas vontades e as suas intenções. Sintonizar com elas talvez seja a melhor forma de fazer um mundo mágico, abrir as portas dos seus sonhos. Em breve, aqui no canal, vou falar sobre essas coisas. Depois que você se inscrever no canal, vai aparecer um sininho, clique nele e a seguir em todas para ser avisado quando saírem novos vídeos. Muito grato pela sua atenção.